No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. E aí, Zacarias? Viu, eu ia brincar no início, mas acho que eu vou deixar pro final. Vou deixar pro final Tá pra bom, falar. tá bom. O galã de Mato Grosso entrou. Do Sul. Viu? Mato Grosso do Sul. A gente deu uma, deixa eu fechar aqui. A gente deu uma pesquisada que eu ia dizer para Vossa Excelência que eu tô de toga azul, mas não tem toga azul no mundo. Eu ia falar que eu tô em outro país. Conheço. Você conhece também, né? Porque é a liturgia, né? Uhum. Bom, doutor Mário, obrigado. Eu sei que você está no tribunal? Não, tô na Associação dos Juízes. Eita, não, agora é presidente aí, né? Isso. Vamos lá. 2025 e 26. Deixa eu apresentá-lo primeiro. Obrigado, Mário, obrigado pela elegância, como sempre. Faz algum tempo que a gente não fala, né? Vamos saber das novidades aí, o que está rolando no. Você pode falar do judiciário, porque hoje você está defendendo a classe, né, do seu pessoal aí. Sempre foi envolvido, inclusive no estado de São Paulo também. Eu estou com o doutor Mário Esbalqueiro Júnior, ele é juiz de direito e professor. É juiz de direito desde 2002, presidente da Amansul, no mandato 2025-26, juiz titular da segunda VPIM, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul foi em 23-24, doutorando pela Universidade de Gênova, na Itália. Quando a gente fala doutorando, é doutor literalmente, não? Estou fazendo doutorado, por isso doutorando. Estou no primeiro ano, ainda tem mais 2 pela frente. Mestre em processo judicial em garantias penais pela Universidade de Girona, na Espanha, pós-graduado em Direito Constitucional pela IDP Unisul, pós-graduado em Controle de Constitucionalidade pela PUC do Rio, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC do Rio, pós-graduado Lato Sensu pela ESMAGES do Paraná, não sei se eu estou me pronunciando correto, e diretor de execução penal da MB. Agora,
tem muita coisa no seu currículo que estará hospedado no cartão de visita News R7, no TH+, e aí as pessoas podem consultar junto com a nossa entrevista que estará transmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação, TV Aberta. Então, Mário, primeiro vamos falar então vamos dar uma recapitulada no seu início como juiz. Vamos contar de novo essa história? Como começou tudo? Por que o direito? Por que o juiz? Me conta essa história. Então, podemos falar do que você quiser aí, Zacarias, fica bem à vontade. Eu sou de Curitiba, fui para a faculdade de Direito. Você está no outro Brasil, né, na realidade, né? Eu costumo dizer que Paraná é outro mundo, né? Paraná é muito bom, Curitiba é muito bom, mas Mato Grosso do Sul também é muito bom. Também. Cada cantinho do Brasil tem as suas, né, vantagens. Vim para Mato Grosso do Sul fazer concurso, não conhecia Mato Grosso do Sul. Bastante jovem na época, recém-formado, e deu certo. Disse minha família, você vai embora, você é novo, continua tentando aqui no Paraná. Eu falei, não, eu vou para lá, vou tentar, vou ver o que é, né, qualquer coisa. Eu tento outro concurso, vou advogar, né, e no fim me identifiquei, era realmente isso que eu queria, e estou até hoje, de 2002 a 2026, né. Então, hoje eu sou mais sul-mato-grossense do que paranaense, né, estou há bastante tempo aqui. Mário, como é que... Pode continuar. Então, hoje até estava conversando com um meio de comunicação aqui da minha cidade, e a vida do juiz, e todos nós juízes, essa vida o cara sai. Eu saí de Curitiba e fui para uma cidade de 5 mil habitantes, né? A primeira cidade que eu trabalhei. Então eu saí de uma capital de grande porte, né? Com as qualidades que tem Curitiba, e fui viver numa cidade que eu não conhecia uma pessoa, né? Não conhecia ninguém. E a gente vai se adaptando, vai aprendendo, vai convivendo. Eu acho que isso é bastante enriquecedor. Bom, a gente conversou bastante já há algum tempo, né? E as pessoas que te conhecem, que são do meio, que estão nos assistindo e tal, eu ia te perguntar o seguinte: como é que foi você está na primeira instância ainda? Sim. Como é que foi a tua experiência como auxiliar com o presidente do tribunal aí de Mato Grosso do Sul? É outra pegada, né? Porque o que acontece? O juiz, ele está trabalhando julgando fatos, né? Então, conflitos, o juiz estadual, principalmente, vai julgar situações envolvendo conflitos de interesses das pessoas, seja na área de família, questões negociais, consumidor, criminal. E quando vai assessorar um presidente de tribunal, a abordagem ela é administrativa, de gestão, né? De empresarial. Saber onde está funcionando, onde não está, o que dá para melhorar, quais os números, onde está gastando mais, onde tem que gastar menos. Então, cuidar de pessoal, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo, são 3 mil funcionários. Pensa essa realidade no Tribunal de São Paulo, Tribunal do Rio de Janeiro, né? Então, é uma abordagem muito mais de gestão empresarial do que de magistratura. E nós não temos essa formação, né? Alguns vão buscar. Eu gosto do assunto e vou buscar informações no mercado, na situação privada, como que eles lidam com metas. Isso o CNJ já vem trabalhando faz algum tempo, né? Como que a gente identifica onde precisa melhorar, quais os números, aonde está o problema. É coisa que o serviço público antigamente não fazia e hoje é uma realidade. Então é outra forma de trabalhar, né? Vai trabalhar como gestor e não como julgador. Você faz parte ainda do fórum do Fonajuc ainda, não? Faço. Faz, né? Inclusive o próximo Fonajuc, que tem todo ano, o próximo é em Campo Grande. Ah, que legal, porque aliás o cartão de visitas, já estamos acho que no 2º ou 3º ano que a gente transmitiu pelas páginas do portal ao vivo lá, pelo menos o início e o final, porque a gente não pode transmitir as reuniões que vocês têm, que são de particularidades, né, do direito aí, da parte do trabalho de vocês. É para discutir questões criminais e normalmente é uma situação para discutir a realidade do crime organizado, é o que mais nos atormenta. Então sempre tem uma palestra aberta ou outra e depois as reuniões são fechadas para discutir, né, questões sobre investigação, sobre forma de interpretar as provas, etc. Mário, para quem estuda direito e para quem é do meio, que já está nativa e que não é segredo para ninguém, quando inicia, os caras trabalham em vários. Você entra como o juiz de primeira instância, que está indo no início, e acaba indo para alguma comarca e fazendo de tudo um pouco.
Não sei se hoje está assim também, porque me parece que hoje a parte do trabalho foi separada, não sei. Eu sei que sempre, dependendo da comarca, o juiz faz tudo. Agora, eu queria te perguntar, em cima disso, eu sei que você já passou por isso, eu queria te perguntar por que você se especializou no crime. O que acontece? Nós temos alguns grandes ramos da justiça, a principal deles é estadual, a imensa maioria dos juízes são estaduais, que é o que julga situações da vida comum, da população, seja das empresas como da população civil comum. Aí a gente tem outras ramificações, né? A trabalhista, a federal, que são questões que há interesse do governo federal, das empresas, que tem patrimônio federal, da União, a trabalhista, a militar, a eleitoral, mas o grande foco é estadual. Né, nós somos 17 mil juízes, eu não sei quantos são estaduais, mas com certeza mais de 12 mil, né, que a grande maioria é aquela capilarizada, aquela que está lá no interior do Amazonas, no interior da Paraíba, no interior do Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, enquanto que as outras, elas são mais concentradas nos grandes centros. Então o juiz que ele começa a carreira, ele vai para uma cidade pequena, o juiz estadual vai conviver naquela cidadezinha e vai, né, avançando o tempo de carreira até chegar nas grandes cidades. Nos estados menores é a capital. Em estados como São Paulo a gente vai ter, né, Campinas, Ribeirão, São Paulo, né, Paraná vai ter Londrina, Maringá também, não é só Curitiba. E aqui temos algumas cidades, mas o foco principal é a capital. E daí vai se especializando, porque quanto maior a cidade, maior o volume de trabalho. Então vai ter vários juízes e cada um vai atuar com um ramo de especialização, né? O que funciona melhor de fato, né? Como médico, quanto mais ele se especializa, ele vai ficando melhor naquele assunto. Aliás, aí fica aquela coisa, até a leitura corporal melhora numa audiência, né, de falar sobre isso. O que eu ia te falar? A gente poderia falar agora uma coisa que se fala muito sobre o crime organizado, que é uma coisa que também, aliás, acho que você deve ter muito contato, que eu já entrevistei algumas vezes, que é minha amiga pessoal, a doutora Ivana Davi também, que dá muita entrevista, ela fala muito sobre, ela é muito técnica nessa área, tal, foi do DIPO, né, o antigo DIPO em São Paulo, e eu queria que você me falasse como é que vocês estão enxergando isso hoje. Porque hoje nós temos pessoal do crime organizado sentado do seu lado na tua sala. Modo de dizer, é claro. O maior desafio da justiça criminal, sem dúvida alguma, é o crime organizado. A gente não pode continuar trabalhando com a justiça criminal pensando com a criminalidade da década de 70, né, 80. Hoje nós temos uma outra realidade. Além da questão dos crimes virtuais, né, a tecnologia ela serve para facilitar muita coisa, inclusive a vida do crime. E só que a tecnologia é uma novidade para todo mundo, nós precisamos aprender a lidar mais com a tecnologia. Da mesma forma, ela deixa vestígio, ela deixa provas, e a criminalidade organizada, como o próprio nome fala, ela é estratificada, ela é muito bem dividida, ela é muito bem organizada e movimenta fortunas, né? Então a gente vai falar desde criminalidade que mexe com tráfico de drogas, com tráfico de pessoas, com tráfico de armas, essas são as que mais, né, trabalham com dinheiro, até a criminalidade do colarinho branco, que também tem, né, situações de crime organizado envolvendo o desvio de dinheiro público. Mas e alguns casos de extrema violência. A gente tem relatos aí pelo Brasil de extrema violência. Então, nós temos desde aquela pequena facção que atua num rincão do país, que às vezes atua como uma forma de crime organizado, e grandes facções conhecidas no Brasil, né, até tem a discussão se, né, é uma atuação similar a terrorismo ou não, né, tem todo esse debate, mas é o grande desafio. E o que acontece? Eles estão se especializando, eles aprendem com a tecnologia, eles aprendem a infiltrar no próprio Estado. Eles querem estar dentro da polícia e acabam entrando, eles querem estar dentro do como é que esses caras conseguem se organizar? Às vezes nós que temos a faca e o queijo na mão e exemplo, a autoridade para conseguir as coisas, não conseguimos gerir isso, não tem gestão. E esses caras conseguem fazer tudo por baixo do pano, ilegalmente. Claro que não dá tudo certo, né? Mas
Uma que eles têm muito dinheiro, né? A movimentação financeira dinheiro legal é absurda. E daí eles acabam cooptando pessoas do poder público que querem dinheiro. Então isso é lamentável, mas acontece. Tem maus profissionais em todos os segmentos. Ao mesmo tempo, eu faço a comparação, diferente o policial que vai entrar numa comunidade, né, dominada pelo crime organizado, que ele tem que cuidar onde que ele vai se defender, para onde que ele vai atirar, né? Pode ser que tenha pessoas sendo usadas de escudo humano. Em contrapartida, um membro da facção que está atirando de cima para baixo e aonde acertar, acertou. Então, o poder público ele tem todo um protocolo, tem uma legislação rígida, como pode fazer, como pode seguir, qual que é o processo legislativo, não é eu vou fazer assim. O crime não, né? O crime ele pega o dinheiro, decide fazer, vai lá e faz. Então, não há burocracia que é exigida no sistema público. A gente sabe que tem estados que são mais relevantes na questão do crime organizado. Como que é no Mato Grosso do Sul? Isso já caiu muita coisa no seu colo aí, não? Muito, né? O grande problema aqui é que nós temos Bolívia e o Paraguai do lado. Então é algo que já passou da hora de ser mais debatido, né? Porque o Brasil não é grande produtor de maconha nem de cocaína, nem de drogas sintéticas. A gente tem situações de produção, mas são situações pontuais. Ou seja, todo mundo sabe que entra da Bolívia, principalmente, né, a cocaína, e entra do Paraguai, principalmente a maconha. Às vezes vai entrar lá pela Argentina, mas é que saiu de um desses países. Mas vai entrar lá por Rondônia, mas está subindo pela Bolívia. Então se sabe disso, ou seja, países vizinhos que ficam com o dinheiro da venda da droga e mandam uma droga para o Brasil, e usa o Brasil também de meio para chegar na Europa e nos Estados Unidos, e o problema fica aqui, né? Então, tanto quanto aos viciados, quanto às facções criminosas. Uma vez eu conversei com um diretor da Polícia Federal, em outra gestão, e ele falou para mim, pô, Zacarias, tem hora que a gente fica na divisa, e os caras atiram de lá para cá. Que tem isso também. Às vezes a gente tem que segurar, né? A Polícia Federal que tem que segurar essas questões e tal. E aí os caras atiravam de lá para cá. Ele falou, tem coisa que não é. Ele falou, não é fácil lidar com esse pessoal. E ainda mais na tua região aí, que eu acredito que tá. Deixa eu aproveitar um assunto, saindo um pouco mas sobre crime. Eu vi aqui nos Estados Unidos hoje, inclusive. E tem uma coisa que eu tenho abordado muito, até é polêmica hoje no Brasil, que não é o caminho da gente discutir isso, mas se fala muito em liberdade de expressão. E o que eu quero te dizer sobre isso? Eu vi uma matéria hoje aqui nos Estados Unidos. Eu sempre falo que liberdade de expressão tem um momento certo, você tem que falar, você pode se expressar desde que você não ofenda ninguém, aquelas coisas que a gente está acostumado, para que não tenha um processo, alguma coisa assim. Mas hoje eu vi uma operação aqui nos Estados Unidos que a gente checou que é verdadeira, que a pessoa escreveu lá, deu uma opinião na internet, dizendo no Instagram, falando mal de, porque tinha que matar esse monte de gente, que não sei o quê, um comentário. Você sabe que a polícia foi na casa dessa pessoa para constatar e para saber se ela escreveu mesmo, porque a internet induz. Isso a comunicação hoje está muito aberta, né? Tem que ter... Mas assim, pelo que a gente viu na matéria, eles não prenderam ninguém, mas eles foram orientar para que não fizesse esse tipo de coisa que a comunicação hoje induz as pessoas a cometerem crimes e tal. Eu queria que você me falasse se já caiu alguma coisa no seu colo sobre isso, ou se vocês já discutiram sobre isso em algum momento. A discussão da liberdade de expressão, nos Estados Unidos, ela é muito forte, né? Esse debate sobre a liberdade de expressão. No Brasil, é uma democracia mais moderna, né, no sentido de mais jovem do que a americana, e acho que tem bastante para aprender ainda. Mas, e como você disse, o problema de liberdade é que as pessoas confundem com liberdade, me autoriza a fazer qualquer coisa, e não é isso, né? Então as pessoas às vezes usam da liberdade para achar que ela só tem direito, o que você pensa, você não pode estar falando, exato, você pode até pensar. Exato. E às vezes a forma de falar, né? E a gente vê, não, mas esse é discurso de ódio porque é da direita ou é da esquerda. O problema é ser discurso de ódio, não é ser da direita ou ser da esquerda, porque o mesmo cara que critica de um lado, ele vai do outro lado e faz a mesma coisa, com outra roupagem. Então o problema é justamente essa discussão, é respeitar o pensamento diferente.
a pessoa tem direito a pensar diferente, a discutir ideias, e a ideia é justamente essa, que a gente possa conversar. Ninguém é dono da verdade, né? É claro que nesse espaço, do mesmo jeito que a tecnologia possibilitou, né, facilitou as conversas, os debates, a manifestação de opinião, o que é legal, ela trouxe um problema, liberou os debates, as discussões, a manifestação de opinião, porque hoje todo mundo tem opinião de tudo, né? E às vezes aquele cara que realmente entende do assunto, por exemplo, um profissional da segurança pública, não está falando sobre segurança pública, mas tem um artista dando toda a opinião como especialista em segurança pública e nunca trabalhou com segurança pública, não tem a menor noção, né, prática daquilo. Então, a mídia possibilita esse tipo de coisa. E aqui eu peguei só um exemplo, né, sem nada a ver com profissão. A gente tem muito para avançar, e talvez a discussão seja essa, né? É respeitar mais o próximo, não dizer, se pensa diferente de mim, não pode falar, né? Ou taxa a pessoa, né? Se pensa diferente, ou é comunista ou é extrema-direita. Por quê? Porque ele pensa diferente, né? A pessoa tem que ter o direito de falar e se manifestar e votar em quem ele bem entender. Quando você fala também em liberdade de expressão, que é uma coisa que eu também eu li esses dias, parece que foi no Brasil, eu não lembro, a gente fica o dia inteiro atrás de notícia para saber o que é. Eu vejo coisa diferente, eu já quero saber o que aconteceu, porque ontem teve uma abordagem, essa semana também teve uma abordagem aqui nos Estados Unidos, que o pessoal deu uma avançada, e aí o cara era juiz, umas confusões que eu não sei, é difícil de você avaliar. E eu ia te perguntar o seguinte, eu ouvi, não sei se é verdade, se já chegou lá, porque como você é presidente de uma classe aí hoje, às vezes acho que as coisas chegam muito rápido, aí até porque vocês até avaliam aí para os colegas, apesar de ser uma empresa privada que cuida do problema dos juízes e das situações, e que também, politicamente, também existe um certo envolvimento, acredito eu, mas eles estão também dando uma pegada nesse negócio por exemplo, você é juiz, você vai falar da sua área, você não pode ficar dando palpite em outras áreas. Então tem cara aqui bancando o médico, o cara não é médico, toma isso, que faz isso, aquilo, acolá, entendeu? Tem outro que fala, não, faz isso. E eu tenho observado que tem um profissional da área falando um negócio que a gente até conhece, um exemplo, e alguém vai lá e repete a mesma notícia do cara para ganhar likes na internet. Eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso, porque chega um momento que pode virar crime. A gente vê que esse debate ele já vem tomando corpo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Dizer que a pessoa ela tem que se manifestar como especialista no assunto, diz que ele realmente seja especialista no assunto, o que é legal, né? Ao mesmo tempo, claro que a ideia também não é engessar que outros não possam falar, só que ele tem que deixar claro que ele não é especialista no assunto, ele está dando palpite. É diferente de dar uma opinião técnica, são palpite coisas bem diferentes. Né? Então, é igual conversa de botequim, né? Eu concordo, eu acho que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Sim, mas é a tua opinião. Às vezes para o corintiano não vai ser, né? E às vezes para o técnico que estuda futebol, ele vai trazer números e vai mostrar os últimos resultados e tal. Então, isso me preocupa um pouco os extremos. Então, todo mundo fala o que bem entende, e às vezes completamente, né, desorientado, fala bobagem que não tem fundamento nenhum, e isso ganha corpo, né? Às vezes uma besteira ela é tão grande que ela chama tanta atenção que ela se espalha de uma forma muito rápida. E às vezes é uma pessoa famosa, né, e uma pessoa que às vezes é técnica no assunto e fala, não ganha repercussão nenhuma. E ao mesmo tempo engessar demais ao ponto de só o especialista vai poder falar, é preocupante para a gente, né? É aquela questão da democracia também, da liberdade de expressão. Então, quem tem mais formação pode falar, quem não tem não pode. Também preocupa o outro extremo, né? Engessar demais. Talvez a questão de deixar claro que eu estou dando palpite, eu não estou dando uma posição técnica, né? O médico, o ginecologista está dizendo qual que é o tratamento hormonal adequado para a mulher na menopausa. Aí eu vou lá, não entendo coisa nenhuma de hormônio de menopausa e vou dizer que ele está errado. Não tem cabimento. Então, aí, quando envolve política, a situação toma um corpo ainda maior. Qual que é o projeto hoje? Como é que você foi convidado ou foi para trabalhar na associação? Porque você é um cara muito ativo, você está sempre em alguns projetos novos, você é sempre convidado para dar palestra fora do teu estado, a gente sabe disso. Qual que é o projeto hoje de você entrar para defender a classe, que é super importante, é um cargo que, politicamente também, que
tem sentido te leva em algum lugar. Isso acontece muito. Então, não é uma coisa que eu imaginava. Quer dizer, meu sonho é ser juiz e meu sonho é um dia ser presidente da associação. Isso veio aparecendo ao longo dos anos, né? Então, conversando com as pessoas, é uma atividade que alguém vai ter que fazer, né? É importante a gente representar o grupo do meu estado, tanto com outras instituições, né? Com o governo do estado, com a Assembleia, com o CNJ, com outras associações, com outras instituições, para discutir, para como vir aqui, né, conversar, poder explicar, tirar dúvida, né, da imprensa, tentar auxiliar, tentar ajudar na formação, em projetos. E isso foi aparecendo e as pessoas diziam, não, vai você, acho que está na hora, e a eleição, né? E daí disse, não, agora eu vou sim, e daí a gente saiu, né, montou um grupo muito legal, não é o Mário, né, a gente tem um grupo por trás, temos vários diretores na associação, cada um atua numa área, várias pessoas que ajudam muito nesse trabalho, e por isso que acho que está funcionando. Bom, Mário, quando você precisar de divulgação, alguma coisa para a gente poder comprometer, você pode entrar em contato com a gente, porque, é importante sempre falar nessa área, principalmente por causa do nosso editorial, que é totalmente institucional. Eu queria que também que você me falasse, que até a gente conversou a respeito, que eu acho que é importante esse volume de trabalho, do teu trabalho no Brasil que você tem. E você tem um volume também de trabalho também em Portugal. Me conta essa história direito, porque eu vou te falar, hein? Porque Portugal também não sai do currículo dos magistrados. Ele está forte, Portugal, na área jurídica, hein? É bem parecido com o lá, né? Portugal é interessante porque facilita muito a língua, né? Eu fui fazer o mestrado com os professores vindo da Espanha dar aula para nós aqui. As aulas lá foram poucas, né? Era muito mais o professor vindo. Hoje o doutorado, a grande maioria das aulas são digitais, são virtuais. Então, hoje em dia a tecnologia possibilita isso. Mas a língua, né, no caso de Portugal, ajuda muito. Então, se a gente for ver comparativos, o que é interessante de comparar Brasil e Portugal, que a pesquisa é muito mais fácil, né? Então, ainda eu gosto de pesquisar com a Espanha, até porque foi o país aí que os professores me deram aula no mestrado. Mas você não consegue ler na mesma velocidade do que vai ler em português, né? O inglês, então, eu tenho mais dificuldade. Então, esse comparativo fica legal. O volume de trabalho dos juízes do Brasil é o maior do mundo, né? Ou seja, tudo vai parar no judiciário. O brasileiro gosta de litigar, o brasileiro gosta de levar as discussões pro judiciário, não é suficiente discutir em outra seara, ele quer que o judiciário, né, dê a resposta, e às vezes outros órgãos que deveriam funcionar melhor não funcionam e acabam sobrecarregando o judiciário. Então, agências reguladoras que funcionam muito bem nos Estados Unidos, às vezes não fazem o papel delas aqui, e daí o cidadão, não adianta ele reclamar numa agência, porque a resposta não está surtindo. O prestador de serviço não está atendendo aos seus reclamos, e daí ele vai no judiciário. A questão das empresas aéreas, por que se litiga muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos? Porque a agência nos Estados Unidos pega muito pesado, né? O descumprimento é muito mais raro do que o que acontece aqui, né? Mas tem uma fábrica, não sei, eu acho que não. Mas os advogados exageram, não sei, eu acho que não. Talvez haja muito descumprimento das regras do contrato, né? Quando se compara também volume de gastos do judiciário português, como já saíram notícias aí com o brasileiro, né? O Fred, o presidente da AMB, da Associação Brasileira dos Juízes, trouxe essas informações algumas vezes, mostrando, olha só, mas espera aí, Portugal, todos os funcionários do judiciário são pagos com o Estado, ou seja, não tem na despesa lá, não parece que está pagando todos os funcionários com o dinheiro do judiciário. Quem paga é o governo, né? Aqui não, o dinheiro vai para o judiciário paga os seus funcionários, não só os juízes. Prédios públicos o judiciário constrói, mantém, troca lâmpada, limpa. Portugal, isso é mantido pelo governo. Então, quando a gente vai comparar números de despesa, está totalmente furado. Eu vou comparar números que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá se faz, a gestão é totalmente diferente. Isso aí fica para o poder público direto ali, não fica para o judiciário. O volume, falando com juízes portugueses, o volume de trabalho deles, né, conversando com um juiz português no fim do ano, ele me disse, não, tem um assessor. Eu falei, você pega toda essa região de Portugal, só você com mais um assessor? Ele falou, só eu com mais um assessor. Qual que é o volume? Ele falou, em torno de 400 feitos. Eu falei, isso no mês? Ele falou, não, no ano. Né? Eu falei, não,
Na minha região é por mês isso. Então, o dele é uma região de um país, uma região de um estado, né, de uma província. Mas é que a criminalidade é muito menor. Aí eu perguntei para ele, a criminalidade em Portugal a gente sabe que é um país seguro, é um dos mais seguros da Europa. Cultura, né, Mário? Eu perguntei para ele, mas tem crimes graves, grandes assassinatos, aquelas coisas que chocam? Ele falou, está aumentando. E o acusado é brasileiro e a vítima é brasileiro. Ele falou, eu tive alguns casos que acontece, o cara é membro de uma facção criminosa no Brasil, veio para cá para tentar fazer os acertos com o fornecimento de droga na Europa, tá rachado com a outra facção dentro da mesma facção e vem o cara da facção matar ele aqui. E esse cara volta pro Brasil. Então tá relacionado com vocês aí. E ele ainda brincou comigo, né? Contando o que acontece lá. Então são realidades bem diferentes. Ô, Mário, ainda falando de Portugal, Portugal é o mesmo, dizem que é muito parecido, não o volume, como você falou, mas o direito é muito parecido. Eles também são concursados lá, porque me parece que aqui nos Estados Unidos o juiz ele é indicado, ele não tem concurso aqui. Nos Estados Unidos a gente tem situações de indicação, de eleição, tem a discussão do juiz federal e o local, temos regras diferentes do Brasil. Estados Unidos é bem diferente. Na Europa, não só Portugal, mas a grande maioria dos países ocidentais, né, na Europa Ocidental, que eu sei, acho que todos são via concurso público. Pelo menos os que eu conheço, né, das informações. Então, Portugal tem uma diferença que lá o magistrado, ele faz concurso para magistrado. Esse magistrado pode ser magistrado de acusação, que é o promotor do Brasil, ele pode ser magistrado de julgamento, que é o juiz. Então, ele pode transitar entre as carreiras, o que é algo até raro, e no Brasil não pode, né, é impensável, no Brasil são carreiras completamente distintas. Portugal isso é permitido. A forma de atuação com acesso via concurso público é o normal, não só, né, Portugal, Espanha, Alemanha, a gente vai ver que é a realidade. E a gente ganha em qualidade técnica, ganha em independência. Às vezes o crítico americano vai dizer, mas a gente perde, quando é assim, perde na questão da resposta para a população. Ele está muito apegado só na questão técnica, mas o que a população quer que o juiz faça? E no Brasil vai dizer, não, mas o juiz não tem que julgar de acordo com o que a população quer, ele julga de acordo com o que a lei diz e a Constituição cobra dele. Então são discussões aí até filosóficas interessantes. E o sistema de prova também, se a gente for pensar, nos Estados Unidos a gente tem um sistema adversarial. O que é isso? Não fica discutindo, a verdade, ele vai dizer, não, quem prova mais leva. Até que seja no direito criminal, 95%, 97% dos processos criminais americanos são feitos acordos. No Brasil, a gente teve até dificuldade para se aceitar fazer acordo em processo criminal. Tanto é que faz acordo, mas esse acordo, muitas vezes, se o réu não cumprir, ele vai ter um processo, vai ter um julgamento lá na frente. Não vale o acordo como forma de eu exigir o cumprimento de pena dele, se for uma pena de privação de liberdade. E a Europa é muito mais com essa pegada que a gente copia no Brasil. Vamos discutir a prova, a gente quer saber qual que é a verdade, o que aconteceu. Ela é muito mais pensada por esse lado que a visão do americano, não. É como se fosse um jogo, né? Vamos levar tudo e vamos ver quem tem melhor condição de jogar, de dar uma resposta, ainda que excepcionalmente não seja a mais próxima da verdade. Vendo o seu currículo aqui, vai como exemplo, que tem vários aí que eu entrevistei, você acha que nos Estados Unidos, já que a gente tocou no assunto, e Europa, a magistratura, eles estão tão dedicados assim, porque eu sei que vocês estão toda hora se especializando, e aparece uma coisa nova fora do país, até para fazer comparação, para tomar uma decisão, para que você tenha uma convicção apurada. O brasileiro realmente ele é mais dedicado, ele é mais, não é que é mais dedicado, ele é mais esforçado com coisas novas que vêm até de outros países, acontece muito isso. Se comparar com esses países que eu tenho mais contato, né, pegar essas realidades, a gente vê que eles também buscam muito. O americano eu tenho medo de falar porque são fervorosos. Eu não tenho essa proximidade para saber, né, qual que é o grau aí de atualização. Pelo perfil do americano, eu acredito que seja, né? O americano é muito exigente. Eu acredito que seja assim. O que às vezes a gente vê é que às vezes
excepcionalmente, às vezes em final de carreira, né, pega aquele magistrado americano já muito antigo, é um cargo vitalício que, né, foi eleito, mas naquela fase ali ele vai ficar lá, tá velhinho já, às vezes ele não tá com a mesma pegada, né, a mesma disposição. Mas se a gente pegar a grande base da pirâmide, que são juízes ali do dia a dia, eu acho que seja o nosso, não o brasileiro, mas o sul-americano aqui, pegar o argentino, o uruguaio, né, o chileno, a gente vê que há essa preocupação de tentar dar o melhor, tentar dar uma resposta, tentar, né, fazer justiça. A gente vê isso em países europeus e, né, o pouco daí do americano que eu tenho um pouco contato quanto a isso, me parece que também é por aí. Ô Mário, o que as associações que defendem a classe dos estados, que você provavelmente tem contato, estão fazendo relacionado, porque aquela história, né? Porque o prende e o juiz solta. A gente sabe que o discurso não, o juiz cumpre a lei. Tem algumas coisas que vocês estão se envolvendo para mudar ou não, lá no Congresso, alguma coisa assim, para que realmente no crime o cara cumpra aquela determinação? Porque, todo mundo já virou, não é nem mito, todo mundo fala, porque o cara fez isso, aquilo, acolá, e o cara fica pouco tempo, bom comportamento, tá na rua e tal. E depois nós vamos falar sobre também audiência de custódia. Eu queria saber a tua opinião, que também é uma polêmica que o tempo todo o pessoal continua falando sobre isso. Tem juiz que defende porque é a segurança do preso, tem uns que não e tal. E eu já vi preso o processo de prender o cara desde o início e não chega lá na frente do juiz e fala que foi judiado. Não estou aqui para defender a polícia, mas eu já vi como é que funciona. Queria saber o que os caras que defendem a classe estão se movimentando, se tem necessidade disso também, né? É um tema delicado, pensando muito mais numa discussão doutrinária até, porque nós temos correntes bem diferentes, né? Então eu tenho a posição norte-americana do direito penal é mais rigorosa, se comparar com a brasileira, isso é indiscutível, é um país muito mais rigoroso na punição. A gente tem estados americanos, né, que bateram muito na questão da tolerância zero. Hoje cada um, né? É engraçado, né, que cada estado tem uma determinação, né? E aqui também tem uma questão. E aqui tem uma questão que eu nunca vi no Brasil, assim, tem no Brasil, mas são coisas pequenas. Aqui, depende do delito, aqui o cara paga uma fiança e ele sai. Entendeu? Do crime, inclusive. Aqui até tem para os crimes de menor, né, diria nem de menor, mas de médio potencial, porque o menor é juizado especial. Esse não vai ficar preso, nem cabe a prisão, né? Ele é levado para a delegacia, faz lá... Um determinado tempo de pena também tem isso, né? Isso. Então a gente vai dizer, a pena até tantos anos, a própria autoridade policial pode resolver, né? Nessa primeira fase, para soltar ou não soltar, ficar preso ou não, porque daí se ele for deixar preso, tem que submeter ao juiz para ver se realmente vai ficar. Mas tem situações que ele mesmo já pode, por exemplo, arbitrar fiança, né, num crimes com pena menor, que não tenha a violência, uma situação mais grave. O que nós temos? A gente tem situações que se todo mundo, a gente tem o grau de prática de crime no Brasil, ele é extremamente maior do que nos outros países, ponto. Então já começa aquela discussão, mas não tem capacidade de absorver toda essa massa carcerária, não dá. Tem que segurar preso só aquele que realmente precisa ficar preso, o resto tem que dar uma outra resposta, mas não prisão. Razoável, né? Estados Unidos já é muito mais rigoroso quanto a isso, com a pena de prisão mesmo, né? Ainda que ela seja curtinha, mas preso. As penas substitutivas, aquelas penas alternativas, vai pagar prestação de serviço, vai pagar uma multa, eu acho que funcionam bem. O que é mais importante é que a gente tenha eficiência na investigação e eficiência na aplicação, né? O judiciário não pode demorar demais, a gente não pode ter recurso que não acaba nunca, né? Diferente do resto do planeta, a gente tem instâncias, né? Isso não é culpa do julgador, não é culpa do ministro, o sistema prevê isso, né? A possibilidade desses recursos, né, terem várias instâncias, e o réu não é considerado culpado até chegar na Corte Constitucional, por exemplo, o que, se a gente for ver vários países europeus, o juiz julgou, já tem que cumprir a medida. Acho perigoso, né? Porque pode estar errado, né? Mas o tribunal já revisou e manteve. Não, mas ainda não vale, vamos ter mais um tribunal, não acaba nunca. Então o sistema é feito para fazer demorar.
Porque se você é advogado do cara, você não vai usar todas as fases, né? Fica até feio para o advogado, vai dizer, mas você não me defendeu, né? Você tinha vários recursos para tentar, ainda não vai tentar. Então o advogado está fazendo o papel dele. Essa questão da criminalidade, eu acho que muito mais do que prender ou soltar, o debate precisa ter uma resposta, né? E a resposta de verdade, porque também a nossa lei de execução penal melhorou um pouquinho, mas aquela história, o cara é condenado a 6 anos, que ele realmente vai cumprir por um homicídio, não é qualquer coisa, né? Matou uma pessoa, a pena dele é de 6, 7, 8 anos, se não for homicídio qualificado, não vai passar disso. E daí? Mas a pena dele sequer vai ser no presídio, né? Mas ele matou alguém, é algo muito sério, né? Não estou falando nem do furto, né? Porque o furto, às vezes, o que ele precisa é fazer ele tratar o problema da dependência química, né? Que ele também não quer. Toda vez que ele é preso, dá vontade de tratar. Daí ele sai e não quer mais tratar. São situações que, às vezes, tem todo um problema por trás. Agora, se o Estado realmente não for, aspas, temido, no sentido de que se eu errar eu vou pagar, seja com uma multa, seja com serviço, seja com cadeia, a gente tem dados aí, tem Estado brasileiro, que o índice de solução de homicídio é 25%, 30%. Ou seja, a quantidade que mata alguém e sequer é punido, às vezes sequer é encontrado para ser processado, é altíssimo. E tem níveis muito bons, pegar Distrito Federal, são mais de 90%, né? São Paulo, níveis muito bons. Mas tem algum estado aí que é lamentável. Então, qual que é o recado que dá para a população? De cada 4 que matou alguém, só um vai ser punido. Então, como se dissesse, vale a pena, né? Então, são situações que não pode acontecer. Acho que isso é mais grave do que o prender ou soltar na custódia, porque tem coisas que não é violento, mas é a 5ª vez que a polícia prendeu o cara por furto, mas daí, né, ele quer ficar preso, ele está pedindo para ficar preso, porque prendeu, não é violento, mas ele vai e faz de novo, né? Aí solta, ele vai lá e faz de novo, né? Aí o Estado também tem que dizer, peraí, meu filho, vem cá, agora você vai pagar um castigo, vamos conversar, vamos ter que repensar teu comportamento. Não é judiar, é fazer ele parar para pensar na vida. E tem situações muito graves, né? O cara estuprou, matou alguém, né? Arrebentou com todo o servidor público por desvio de dinheiro naquela cidade, está faltando tudo naquele estado. São situações muito graves. E daí o Estado tem que responder com a severidade necessária. Então eu acho que ela vai muito mais além do que esse primeiro momento, né? Porque às vezes o policial fica chateado, eu corri atrás do cara no furto, eu levei ele na delegacia, fiquei de castigo lá para fazer o documento, ele foi para custódia, e ele já tá na rua. Saiu fez tchau pro policial que estava terminando o documento. Então, às vezes, né? E é isso aí, o papel é chato mesmo, né? Como a autoridade está sendo desrespeitada, né? Então tem esse lado também, mas eu acho que é mais complexo. É muito mais complexo. Mas é a questão a gente escuta muito, né? Mas por isso que tem que investir na educação, né? Porque a educação é a solução para tudo. Comportamento também, né? Comportamento sem também. dúvida, né? Só que me parece que talvez a discussão aqui, eu tenho um livro sobre execução penal e eu falo isso. É verdade. Ele é autor da obra Lei de Execução Penal, Teoria e Prática Precedente, 2ª edição, com o Mizu. Bom, isso vai estar tudo no portal de notícias. Vamos para a 3ª edição e a desembargadora Ivana, inclusive, vai fazer a minha apresentação no livro lá. Eita, nós, hein? Tá bem. Aquilo, quando eu conheci a doutora Ivana, foi um acaso. E assim, ela estava no DIPO na época. Até isso ficou na história. Eu cheguei na porta, ela não sabia quem eu era. Eu acho que eu era diretor da TV Bandeirantes na época, não me lembro mais, não me lembro. Ela fez assim, pois não? Que jeito dela. Eu falei, nossa, acho que eu vou em cana, eu vim aqui falar um negócio. Hoje é minha amiga. É ótima pessoa. Uma mulher brava do caramba, viu, meu? Dá medo. Mas qual que é uma reflexão que eu faço? Isso eu não li em outras obras. Se a gente falar que a educação resolve tudo, por que o nível de educação de analfabetismo hoje é menor que na década de 70 e a criminalidade é maior? Eu acho que a comunicação hoje está ajudando muito essa molecada aí, viu, meu? Eu vejo a empresa... dá muito problema também se não administrar, mas, meu, a comunicação...
até no jornalismo, a gente consegue saber coisas que do arco da velha, uma coisa que você nunca teria num livro, vamos dizer assim. Sim, e se a gente pegar a distribuição de renda, não melhorou, mas os benefícios sociais melhoraram muito. Melhoraram. Então, dizer que ele está, né, num estado de miserabilidade, é por necessidade, é bem mais ou menos essa desculpa, né? Claro que tem situações extremas, mas estou dizendo, pegando no bolo aqui, a regra geral. Talvez, e a gente tem algumas escolas de criminologia que defendem isso, é o que estanca o cara para ele parar de fazer coisa errada, é ele não querer ser punido, né? Então, se a impunidade é a regra, é um estímulo para o cara que já tem problemas quanto a filtro de comportamento social, né? Aquele cara que ele sabe que bater no outro é errado, ele sabe que não pode agredir a mulher, mas se ele não souber que se ele fizer ele vai se ferrar, ele vai lá e faz, né? Porque saber que é errado é óbvio que ele sabe, não precisa explicar para ele que é errado. Ele matar alguém, todo mundo sabe que é errado, salvo, né, em situações extremas aí de defesa, mas é a regra. Então, dizer que se melhorar esses fatores, renda, educação e etc., vai solucionar tudo. Países desenvolvidos também tem crime, muito menos, mas também tem. Isso ajuda muito, mas só isso não resolve. Então, se eu não tiver sanção e uma sanção eficiente, né, é como se dissesse para o cara que já tem problema de comportamento, problema moral, e que para ele a chance de não acontecer nada é grande. E talvez essa educação resolve tudo, talvez uma educação moral, a gente não está falando só da intelectual. É de respeitar, né? Respeitar a autoridade, respeitar os mais velhos, respeitar pai e mãe. O cara bate na mãe, o cara que faz isso vai esperar o quê da pessoa, né? Então, são situações que a gente tem que repensar no comportamento do ser humano, em especial no nosso país. Ô Mário, você está usando a tua experiência, você está como presidente da associação hoje, da Mansul, e eu queria, é uma coisa que eu já ouvi, eu ouço falar no meio, né? E a gente sabe que a associação, ela tem essa parte, o nome já diz tudo, associativa, né, e tal. O que vocês existe algum projeto para os magistrados que são aposentados, que tem... Porque a gente sabe, né, enquanto você está com a carteira, enquanto você está no cargo, você é grande, você é autoridade e tal. Depois os caras, uma maioria fica esquecido, né? E é o momento que mais eles precisam, e vocês têm que trabalhar a parte, né, do tribunal, porque é uma empresa privada que cuida disso. Existe algum projeto para isso? Não? Isso já chegou nas suas mãos? Para o pessoal, para os inativos, né, o pessoal que já aposentou, e cada vez mais eles se aposentam mais velhos, né? Mais velhos, o pessoal não sabe, juiz vai trabalhar, vai aposentar-se, não. Vai aposentar com 65 anos. Tem que ter 35 de contribuição e no mínimo 65 de idade. Ou a lei da bengala, né? 75 ele pode chegar. O 75 daí é obrigatório, né? Sair com 75. Mas, então, aí ele vai, depois dessa vida acelerada, ele para tudo. E daí pode adoecer, né? Porque é uma mudança da água para o vinho. Psicologicamente afeta. Então a gente tem projetos do tribunal, e até o próprio CNJ cobra isso, que tenha projetos para se preparar para a aposentadoria, o servidor do judiciário e o magistrado. No caso da associação, ele pode, né, participar aqui onde eu fico, é um clube, na verdade, né, não tem só a parte administrativa, tem escola, tem teatro, né, teatro no sentido de auditório para palestra, tem o salão de festas grande, tem quadra, tem piscina, tem campo de futebol, isso tudo que a gente paga, né, mensalidade, e faz chamada de capital e tal, para construir, para arrumar. Não só o magistrado, mas a família, os filhos, né, isso ao longo de décadas. Então ele pode participar do futebol, ele pode, né, a gente faz de vez em quando um café, faz uma reunião aqui. Questões de saúde, ele vem para a gente ter um funcionário que ajuda eles, porque para ele colocar lá o pedido do exame médico no aplicativo do plano de saúde, ele tem dificuldade, né? Ele está aposentado tem 90 anos, e daí vem aqui, tem um funcionário que atende, que ajuda, a gente senta aqui, bate um papo, né? Às vezes explica como que está a realidade, o que está acontecendo, para ele se sentir, né? Ele continua sendo amparado, né? Não é porque ele não está mais no trabalho, porque ele não faz parte do time. Então acho que isso é importante. As festas, né? A ideia de que a gente tem, nosso time
tem mantido, a gente faz um almoço de Dia dos Pais, um almoço de Dia das Mães e uma festa de fim de ano. E os inativos, os aposentados, eles participam? Uma maioria então, participa, não? Do almoço eles participam bastante. Do jantar, ainda que eu convide, muitos dizem, não, meu filho, não aguento mais, essa hora eu tô dormindo, né? Anoiteceu, eu vou para a cama. Mas no almoço eles participam, a gente chama, às vezes já teve períodos que não foi feita, né, o almoço, porque é despesa, sai caro, a gente tem que economizar daqui, aperta dali e tal. E eu falei, não, Dia dos Pais e Dia das Mães eu não abro mão, a gente tem que fazer, né? É a questão, tem uma representatividade, né? Eu lembrar do meu pai, lembrar da minha mãe, do meu filho, né? Isso é indispensável. Nem que a gente faça uma coisa mais simples, mas a gente tem que fazer. E os aposentados dão bastante valor para isso. A gente vê aposentado que vem com 3 filhos, 4 netos, ele traz a família, ele quer mostrar os netos, tal. Isso é legal, ele se sentir, né, parte da sociedade. Prestigiado, né, ainda. Sim. Eu ia te falar um negócio da associação também. Mário, tem alguma coisa que eu não lhe perguntei que você gostaria de comentar? É importante que às vezes a gente não está tão envolvido em algumas coisas e às vezes alguma coisa que é pessoal sua, profissional. O que você poderia falar, alguma coisa que você gostaria de mandar um recado? Zacarias, eu nem sei mais, a gente já falou de tanta coisa, porque a gente falou, vamos conversar, né? Foi meio sem pauta, né? Quero que o pessoal que está assistindo aí, eu venho falando com o Mário, acho que uns 2 meses e pouco, está sempre ocupado, o Mário, sempre nessa questão de palestra, não sei o que, viajar não sei para onde, todas as associações de outros estados o convidam para participar. Quer dizer que o Fonaju que vai ser, esse ano já tem a data, não? Vamos falar? Vai ser 21 a 23, 22 a 23 de maio, né? Vai puxar, porque normalmente é agosto, mas agosto vai estar num período eleitoral, às vezes os juízes criminais estão acumulando, né, o eleitoral, então para facilitar o deslocamento vai ser antecipado para maio, e em Campo Grande a nossa presidente Érica aí perguntou se eu ajudava, né, isso. E a gente está aí preparando, trabalhando, né, para trazer palestrantes, que normalmente são juízes, promotores, delegados, né, profissionais, deputados, às vezes que atuam nessa pasta aí ligada à segurança pública, que normalmente vem de graça, no máximo que a gente paga é deslocamento, né, o hotel, e eles vêm para conversar, para expor, para trocar ideia, e é bom também porque vem juiz do Brasil inteiro para, lá está acontecendo isso, o que aconteceu em tal situação, isso já aconteceu comigo, por que você não faz assim? Então essa troca de ideias às vezes vale mais até do que a própria palestra. E esse ano vai ser pela primeira vez em Campo Grande. Você não vai me falar a verdade, né? Mas você está gostando de ser presidente da associação, não? Você não vai me falar a verdade, porque é ruim falar, mas e aí? É um baita de um desafio também, não? Sem dúvida, né? É um trabalho de entender os problemas dos colegas, né? Porque a gente acaba convivendo com os mais próximos ali, né? Um grupo mais próximo. E na associação você convive com todo mundo. E às vezes a pessoa te traz um problema que não tem nada a ver com a associação, uma situação pessoal da pessoa, né? Para tentar ajudar a resolver. O que é bom também, porque o cara confia em mim, tá pedindo para ajudar uma situação lá que ele não sabe como resolver isso e não tem nada a ver com o trabalho dele. E às vezes é só para conversar. Às vezes vem aquele aposentado, né, que faz anos que saiu da magistratura e vem aqui às vezes perguntar alguma questão médica, senta, toma um café, fica 20 minutos conversando, contando, sabendo, né, como é que tá isso, como é que tá aquilo, o que mudou, nossa, na minha época não tinha nada disso, né, então eu acho que é uma nova experiência, eu estou gostando sim, acho que é gratificante, vale a pena para aqueles colegas, não só da magistratura, mas de qualquer outra carreira aí que quer ir para um cargo representativo, acho que vale a pena. Claro que eu acho que tem um prazo de validade, é para vir, cumprir meu papel e eu vou voltar para a minha função, que é o que eu realmente, né, estudei para fazer. Mas a associação acho que é gratificante, sim, vale muito a pena. Ô Mário, a caneta pesa com você como criminal ou não? Eu acho que não, mas as pessoas dizem que sim. Então, quando a gente fala caneta pesa, assim, porque o juiz é rigoroso. Pela lei não dá brecha, né? Entendeu? Tem o Abrão, lá do Rio de Janeiro, sim, esse que também é seu colega, eu falo com o Alexandre, eu falo, doutor, ele fala assim, o ano passado eu entrevistei com a Érica Brandão, com a doutora Ivana Davi,
para falar, assim, inclusive, Eu vi, sobre eu a assisti reunião. boa Inclusive, eu quero parte. até que você. A gente pode até fazer uma antes aí, juntar todo o time de novo e fazer. Porque a Érica gosta de divulgar, é importante isso também, até para quem está assistindo e tal. E aí eu perguntei para ele, ele falou: pesa, comigo pesa. Também o cara é criminal no Rio de Janeiro, você imagina? E é uma figuraça, gente boa, flamenguista. Ali todos, a Érica, a Ivana, o Alexandre. Né? São ótimos. Bom, estou com o doutor Mário Esbalqueiro aqui, júnior, juiz de direito do Mato Grosso do Sul, presidente da Associação da Mansul, do Mato Grosso do Sul. E eu vou fazer a última pergunta. O homem é um galã, eu sempre brinco com ele, esses olhos aí, né? Quando era moleque, acho que deu trabalho, deve ter dado muito trabalho. Aí é o seguinte, Mário, para quem que você entrega o seu cartão de visita? Cara, tem que entregar para um monte de gente, hein? Porque eu lembro que eu já entreguei para ti, salvo engano, a primeira vez que a gente conversou. Nem deve mais, agora você faz só para quem você acha que por direito. A gente falou tanto aqui do Fonajuc, eu acho que lembrar da Érica, nossa presidente, né, seria parte aí desse... Ela é sensacional também, uma grande colega. O presidente do Tribunal de Justiça aqui do meu estado, que tem se esforçado bastante para atender... Né, Ô, Mário, dá um jeito de eu entrevistá-lo. Eu gostaria de pôr ele no ar aqui, viu? Vamos conversar com... ele é bem acessível, a questão... Quero que ele conte da carreira dele, é importante. Esse editorial, poucas pessoas fazem que eu faço. E é um cara preocupado, né? Há muito tempo na carreira, ele quer fazer, ele quer ajudar, a gente vai explicar para ele, ele diz, isso eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, mas me ajuda, tal, não sei o que, quem sabe daqui tanto tempo. É alguém que eu gosto muito e ajuda muito a magistratura aqui no estado. E aí a minha esposa que está aguentando eu não parar quieto, né? Ela disse, não bastasse tudo que você já fazia, você foi arrumar mais associação agora para viajar e tal. Esse sábado eu tomei um ralo, porque acabei, né, trabalhando no sábado, eu tento... Sábado, se eu tiver que fazer as coisas, é em Campo Grande. Eu tento não ficar fora da cidade sábado e domingo. Então, ainda que eu tinha que trabalhar, eu trabalho em casa. Mas esse sábado não deu, então eu tenho que fazer a minha meia-culpa e tentar me redimir também. Mário, obrigado pela sua elegância de novo, viu? Para você é um cara, pô, eu que agradeço. Não se conhece de verdade quem está assistindo, eu quero agradecer muita gente vendo aqui ao vivo. Estaremos hospedados no Cartão de Visita News R7, no YouTube do Cartão de Visita do TH+, e estará retransmitindo TV aberta. E eu queria agradecer a sua elegância de novo por ter perdido seu tempo. Eu sei que o horário aí, nós temos um fuso horário de 2 horas, já é tarde aí no Brasil, e você perder mais esse tempo aí comigo e me dar esse conteúdo. O presidente do nosso grupo, o Chain Zaire, agradece a sua elegância por dar esse conteúdo pra gente aqui, tá? Sempre importante essa tua notoriedade e prestígio. Obrigado, viu, Mário? Eu que agradeço a todos vocês. Obrigado, excelência, assim que tem que falar. Nada, imagina. Eu agradeço a todos vocês. Isso não é perder tempo, não. Na verdade, é ganhar tempo, né? Ganhar amizade, ganhar acesso às pessoas, poder bater papo. Isso acho que é ganhar tempo. Eu que agradeço. Obrigado, Mário. Até mais, então. Obrigadão. Falamos mais pra frente. Valeu. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2.
São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.